Bom dia. Bom dia. Hoje o povo tá meio com preguiça, né? Demorou um pouquinho para sair da cama, mas graças a Deus. Eu também não, viu? Eu também não. Tava aqui cedinho. Mas graças a Deus por estarmos aqui na casa do nosso bom Deus, para juntos, né, nós aprendermos um pouco mais da sua palavra, um pouco mais sobre Ele, aprender o quanto Ele é bom, né, para as nossas vidas, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é misericordioso, né? Então, graças a Deus por nós estarmos aqui. Então, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico esse que nós estamos cantando todos os domingos, pois é o tema, né, deste ano da nossa escola bíblica dominical, que o tema é Construindo Conhecimento. Então, que Deus possa realmente, através da tua misericórdia, construir cada vez mais o nosso conhecimento a Ele. Amém? Vamos todos a numa escola, a palavra de Deus escutar, boas coisas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó, Jesus, se presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre o estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui logo pela manhã para juntos, ó Pai, como igreja, como corpo de Cristo, aprendermos um pouco mais da Tua santa e bendita palavra. Esteja, ó Pai, com os nossos entendimentos, com os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, cumprir o objetivo desta manhã, ó Pai, que é aprender um pouco mais da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar e também nos separarmos em classe. Ser presente na escola, inspirando no santo que de estudo no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. E aí, pessoal, estão animados? Opa! Cadê o sorriso, Cristiano? Sorriso. Isso. Tá com. Eita, cadê? Isso. Muito bem, ó. Diz que, sabiam que para rir
A gente usa menos músculo que ficar com a cara feia. Delícia, então você ficar com aquela cara. Lembra aquela cara quando você acorda? Então a gente usa muito mais músculo, nervo do rosto, e a gente fica mais velho mais cedo. Então você que está sempre novinho igual eu, sorriso e tal. Isso, Davi. Amanda, muito bem. Ok, gente, que prazer estar com vocês hoje. Se você fosse resumir o dia, não é? O dia 1º de setembro, não é, de 2019, o que você resumiria na sua vida? Mais uma bênção, né? Bênção, é? Vitória. Olha, gostei, Vitória da Bahia, isso é bom. E você, Zé Carlos? Um novo mês para começar tudo de novo. Começa tudo de novo. Esse é o Zé Carlos, iniciante. Muito bem. E você? Um mês assim na sua vida? Um mês? 1º de setembro. Saúde. 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 Até aqui nos anos. Muito bem. Pode comer à vontade, Silvio. Conquistas e saúde. Essas duas combinadas. Raquel. Desafio. Alegria. Bênção com o irmão. Bênção. Muito bem, Davi. Renovação. Olha, pentecostal, renovação. Renovação carismática. Muito bem. Cristiane. A bênção, né? E gratidão a Deus. Gratidão. E é o mês de setembro, vem a primavera, deixando o inverno para trás. Isso. Começa a comprar roupa assim, colorida. Ai, Ela já veio inaugurando, a gente não, Zé Carlos. Olha aí, ó. Olha aí. Olha que coisa, já está começando lá. Adriana. Decisões. Inclusive a gente vai falar isso agora. Oi? Sustento, E para ter sustento, a saúde envolve muito o nosso trabalho, né? Muito bem, gente. Nós encerramos a nossa aula na semana passada com essa frase aqui: um desejo não muda nada. É mesmo que falasse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, não é? Usa-me. Amém? Não é? Amém. Mas a mudança vai acontecer quando eu decido permitir que Deus me use. Entenderam? Esse é o segredo. Então, só desejar. Olha, eu desejo ir para as tribos, né? Eu lembro um pastor que ele queria ir para a Ruanda. Você sabe que a Ruanda não é tão fácil lá, né? Os problemas políticos, né? Assassinato. Só que era só um desejo. Já faz 50 anos e continua com esse desejo. Então não mudou muita coisa. Então o desejo não muda, mas uma decisão muda. Agora, vocês vão me lembrar. Nós falamos de duas pessoas. Um desses estava assistindo. Como era o nome dele? Abraão. E o seu sobrinho? Ló. Exatamente. Saíram juntos, caminhando rumo à terra que o Senhor ia mostrar, a terra de Canaã. E chegou um certo período que os pastores, né? Eram pastores de ovelha, tá? Pastores de Abraão e de Ló começaram a ter problemas de relacionamento. E por quê? Porque diz a Bíblia que não havia lugar para eles ficarem ali. A coisa estava bem cheia a terra. E começaram a brigar. E Abraão, ele foi muito sensato, falando assim: olha, é o seguinte, não vamos brigar entre nós somos irmãos, somos família, entenderam? Esse é bom para a gente resolver. Não, isso aqui é para você ficar, pega seu dinheiro, não preciso desse aí. Aquelas briguinhas de famílias, né? Aquela de propriedade, né? Eu lembro, na minha terra, um dia alguém apareceu, o pai era rico, morava sempre na pobreza, e descobriu que o homem tinha dinheiro para todo mundo. Aí os filhos que eram tão unidos começaram a brigar entre si, para ver que o conflito ele vem por N situações, dinheiro, propriedade, a gente falou até aqui, né? E aí, não, nós somos família, gente, calma, não vamos brigar entre nós, tá? Então escolha, ele deu direito a Ló escolher, e Ló olhou para as campinhas,
planície, né? Terra fértil. Nós até falamos do qual local? Do crescente? Qual O crescente? Fértil, lembra? Aquela área cheia de coisas boas para se plantar, flores, né? E Ló olhou assim, eu vou para lá, entendeu? E sabe que nessa riqueza estava duas cidades muito legalzinhas, chamavam Sodoma e Gomorra, né? E Abraão escolheu os pedregais, né? Um lugar seco, cactos, né? Você plantava e não dava nada. Olha, ele ficou com o lado ruim e o sobrinho ficou com o lado bom. E aí nós paramos nessa frase aí, uma decisão. Ele decidiu o que encheu os olhos dele, né? A beleza, a riqueza. E Sodoma e Gomorra, que vamos começar hoje falando dessa região, eram cidades com muito dinheiro, né? A facilidade de se viver nessas cidades aí era muito prático e fácil, né? Circulava dinheiro, progresso, turismo, né? Então o local era excelente, mas também, juntamente com toda essa facilidade e riqueza, existia a prostituição. E uma dessas, a mais que chama atenção, que era a sodomia, né? Sodomita, né? A maioria a gente falou sobre isso aqui, qual é a prática desse tipo de relacionamento, né? Ou seja, é mais homem com homem, mulher com mulher, alguma coisa assim. Então, a prostituição era muito alta na cidade. E lembra da promessa de Deus lá com Noé? Qual foi a aliança que Deus falou? Lembra? Qual foi a promessa que Deus deu para Noé quando ele saiu da arca? Mostrou arco-íris. Ele disse, qual foi, Cristiano? Não ia mais acabar de dilúvio. Exatamente, não ia mais ter dilúvio, né? Mas Deus ia usar os métodos dele. No caso de Sodoma e Gomorra, foi a destruição. Choveu fogo, enxofre do céu e destruiu a cidade, né? É isso que a gente vai falar hoje. Então, uma decisão, ela pode nos levar a uma consequência, que ela não é tão positiva, né? A gente acha que é melhor, olha, a riqueza, os bens, e levou Ló e sua família para uma região complicada, né? Certo? Ok? Vamos lá então, vamos começar com a nossa aula agora. Quem tem o livro, era na lição de número 16. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e renovou as promessas com Abraão. Esse é o nosso texto, nosso tema. Desta manhã. E alguém pode ler para a gente aí Gênesis 13. Hã? Bota bacana. Quem puder ler para a gente. Disse o Senhor a Abraão. Abraão, né? Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Muito bem, tá vendo que maravilha? Aí o texto aqui, a lição, ela começa falando de uma promessa que já lá no passado tinha se estendido a Abraão, desde a saída dele. Lembra? Qual foi a frase que Deus usou quando tirou Abraão da sua terra? Sai da tua casa para a terra que eu te mostrarei. E o que mais? Te farei, eu para ti uma grande nação, né? Abençoarei os que te abençoarem
Então tá vendo? Aí, nesse ponto, como eu mencionei para vocês, começa a nação de Israel. A partir de então, Deus começa a trabalhar com o povo que é a nação de Israel, tá? Certo? Então tá vendo? E aqui ele renova essa promessa. Você já pensou um dia receber algo que não merecia? Você já, puxa, eu não mereço isso, mas recebi. Você já recebeu alguma coisa assim? Ou você só recebe coisas que merecem? Nada a gente merece. Exatamente. Eu já recebi quantas coisas na minha vida assim, que eu nem merecia, sabe? Eu já recebi carro de presente. É verdade. E foram 2. Foi o Fusca, que eu taquei contra a parede um dia. Aqui eu dar risada de mim, porque a gente o povo de Deus é uma bênção, sabe? Eu morei junto com um missionário dele, que tinha uma casa no condomínio, quem já foi na Bahia, ali em frente onde você morou, naquele lugar chique, viu? É o Encontro das Águas, onde mora a Ivete Sangalo, Daniela Merkel, e o pastor comprou uma casa lá nesse condomínio. E eu morava lá, chique. Aí eu estava saindo dentro do condomínio, né? E acabei batendo um carro num poste, não tinha trânsito. E o carrinho olhou para trás, assim. Então tá. Eu penso assim, eu fiquei tão triste porque foi um presente que eu ganhei de uma pessoa. Depois eu ganhei mais, tá vendo? Quantas coisas que a gente recebe que não merece. Eu também ganhei o carro de compra, só carrinho de compra. Certinho, mano. Tá vendo? Você já imaginou? E agora pensa noutra coisa que não merecia que você recebeu. Qual foi? A vida eterna, né? A graça que Deus estendeu, você não merecia, mas Ele te deu. Tá vendo que maravilha? Então, tanta coisa que a gente recebe de Deus que a gente nem merece. E pensa agora com Abraão. Abraão era perfeito? Não, ele pode ver que ele errou, foi para o Egito, o cara tomou a mulher dele, né? Ele enganou que era irmã dele. Apesar que, na lógica, era irmã mesmo, né? Se for olhar pela família, era irmã dele. Assim, parente, aliás. Mas ele disse, não, é minha irmã, pode ficar aí com ela. O cara foi revelado por Deus que não. Olha, como você me enganou, rapaz? Essa é só mulher, né? Então, tá vendo? Então, o ser humano, ele tem suas características de erro. Mas Deus vai trabalhando em nossa vida, refinando, né? Mas a gente não merece tudo isso, né? A casa onde você mora, né? Mora em condomínio fechado, sabe? A gente super chique. Para entrar lá tem que entrar com a polícia atrás. Você tá vendo que é verdade? E a gente recebe, né? A gente vê quem foi na construção, viu a nossa construção, e as bênçãos de chegar, bênção para construir, né? Eu compartilhei com os irmãos a bênção de alguém com o coração doou, valor altíssimo para a construção, né? E olha, puxa, a gente não merece isso. Liguei para Antônio e falei, a gente não merece essa bênção, né? A gente não é merecedor. E principalmente de pessoas que como se fala, da igreja mesmo, né? E talvez até estava planejando construir casa, outras coisas, usou para a obra de Deus, né? Aí me fez lembrar até do missionário lá em Barretos, na cidade da Lúcia, no interior. Ele tinha juntado anos, foram mais de 10 anos juntando dinheiro para construir a casa dele. Aí de repente a igreja começou a construir, ele não tinha tanto dinheiro, ele doou todo esse dinheiro para construir. Já pensou? Ele chegou, eu quero doar meu dinheiro. E um ano a igreja estava pronta. Ele falou, eu não mereço ter isso aqui, mas Deus me deu, então eu vou dar para a igreja. Olha, pensa. Aí alguém lá nos Estados Unidos soube que ele fez isso, um empresário cheio de dinheiro, tinha um solteirão, né, que nunca tinha arranjado uma mulher, rico, não tinha para quem dar dinheiro, né, e deu todo o dinheiro que tinha gasto. Olha que bênção. Então Deus é assim. Mas maravilha, tá vendo? E por isso, Deus renovou essa aliança com nosso querido e amado Abraão, né? E aí você pode meditar comigo nisso. Você já pensou na misericórdia de Deus? Já meditaram sobre isso aí? Muito bem. Essa renovação ela faz com que a gente pense que cada dia Deus tem uma promessa com a gente. Renova as nossas alianças. A gente é muito ingrato com Deus, né? E
E a gente sempre quer direcionar nossas atitudes para outros ângulos, a não ser de Deus, certo? E Deus tem algo muito grande por uma decisão nas nossas vidas. E nós sempre decidimos o contrário, certo? Então, em Deus, aí, aqui alguém leu 15, 5 e 6, essa bênção, Abraão, ele creu, né? Deixa eu passar para vocês aqui, um momentinho. É o 15, 5 e 6. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Exatamente, está vendo? E nesse momento Abraão ele creu nessa promessa, né? Isso nós vamos ver aqui no 17, de 1 a 5, que houve então ali uma mudança no nome de Abraão. Lembra que era Abrão, passou a ser Abraão, pai de uma grande nação, e Sarai passou a ser Sara, né? Certo? Está vendo que maravilha? Promessas repetindo, bênçãos se repetindo, mostrando, olha, será assim a tua descendência. Está vendo? E a descendência de Abraão trouxe quem para nós? Jesus, exatamente, está vendo? O ponto-chave de uma família, alguém disse que de uma família aqui pode sair um presidente da república, de uma família da igreja pode ser um grande advogado que vai revolucionar o mundo, né? Pensa na mãe de grandes homens do passado que trouxeram ao mundo alguém que revolucionou o universo, a comunidade, a sociedade, né? Então veja quantas bênçãos, e através da família de Abraão, ele trouxe bênçãos para todos nós aqui presentes. Olha que coisa. E seria muitos descendentes, né? Uma terra para morar, olha que bênção. Uma bênção para todos os povos, ou seja, a bênção que ele usufruiu foi estendida a cada um de nós aqui presente. Que bênção, não é mesmo? Olha aqui, dá mais uma olhadinha com a gente no capítulo 17, de 1 a 5. Encontrar, pode ler. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Então se chamará mais o teu nome, não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Está vendo aí que maravilha? Então mudou o nome para Abraão. Então era Abraão, pai de uma grande nação, de um grande povo, e que muitas bênçãos viriam através da nação ou da família de Abraão. Olha que bênção, gente. Eu fico feliz com isso aí, né? Como Deus é maravilhoso. E quando a gente analisa esse ponto-chave dessa história, acontece aí o que eu chamo de impossível de Deus, tá? Então pensem em todas essas questões. Pessoas têm decidido errado às vezes, né? A gente quer algo e a gente acaba optando por algumas situações da vida, tá? Por exemplo, a pessoa quer, eu vou usar o termo, uma pessoa já madura, ela quer casar, por exemplo, né? Ela está orando por alguém, solteira, né? O marido
morreu, ela está viva, quer casar com alguém. E às vezes a decisão ela não é feita pela sabedoria de Deus, pela orientação de Deus. Vai mais por uma decisão pessoal. E ela olha alguém e diz, aquele ali mesmo, né? E aí quer fazer, às vezes, o pastor engolir que tem que ser aquele ali, né? E se o pastor fala o contrário, ela fica nervosa, diz que é ele mesmo, né? Esse dia eu estava conversando com alguém aí na rua, e eu falei, olha, talvez seja bom você pensar mais. Não, mas ele vai mudar, porque ele vai fazer isso, ele vai se converter, né? Então a pessoa está toda esperançosa. E eu sempre, quando aconselho alguém, eu falo, o que eu vou falar é apenas um princípio. A decisão, ela é tua, tá? A pessoa que vai decidir, ela vai ter que pagar o preço depois, né? Não é isso, Cristiane? Sim. Aguentando, brincadeira. Ela que vai viver a vida inteira com a pessoa, não sou eu, né? Eu vou mostrar um princípio, mas o que eu mostro não significa muito na decisão da pessoa. Mas ela fica tão entusiasmada, né? E que ela quer de todo jeito. Aí quando toma a decisão, aí vem as consequências que não casa com a ideia que ela quer, entendeu? Então várias outras coisas que a gente faz na vida, e eu estou falando apenas um exemplo, que a gente decide que acaba trazendo um resultado negativo para a gente. Tá? Então veja com carinho essa questão de uma decisão, é muito importante. Então busque mais 2 pessoas, né, para te orientar. O que você acha dessa pessoa? Busca o pastor da sua igreja. E acho que eu vou decidir o contrário, acho que não vai dar certo não. Entenderam? Tantas coisas na nossa vida. Eu sempre uso esse exemplo, que eu sempre, na minha vida, quando eu fui para o seminário, eu queria ser um pastor. Então a minha ideia é ser pastor. Eu fiz o seminário, né? Eu estudei, me formei. Aí foi um período da minha vida, foi um período de construção da minha vida. Tive que trabalhar, né? Tinha que sustentar tudo. Aí quando eu ia casar com a Lúcia, eu falei, olha, eu quero ser pastor. Você está pronta a ser esposa de um pastor, né? Entenderam? Porque se ela falasse não, eu não tinha como casar com a Lúcia. Já pensou eu acordar cedo para vir na EBD, ela lá arrumando que ia vir na igreja? É complicado, sabe? Então tem que ter quase o mesmo pensamento seu. E ela, eu quero fazer trabalho com criança, ela nada, não quero, eu prefiro ir no shopping, alguma coisa assim. Então tá vendo como é bom estudar antes das coisas? E hoje é assim, a gente fala a mesma língua. A gente acorda, sabe que tem que sair 10 para 9, é assim, não precisa um chamar o outro. A gente já sabe que 10 para 9, o Tomézinho já está na chave para a gente vir para cá. Entenderam? Então veja como é diferente a coisa. E quando as filhas estavam também. Eu já sabia que esse horário tem que sair, dependendo da distância. Na Bahia isso saía até mais cedo, só para ter uma ideia. Eu morava longe da igreja e saía às 7 horas da manhã para ir na igreja. Porque tinha que pegar o ônibus, né? Não está vendo a diferença? Às vezes a gente, eu não vou na igreja porque não posso pegar o ônibus. Hoje tem Uber, né? Olha, o Uber é tão barato. Eu fui num dia ali num shopping, eu gastei R$4,50, eu e a Lúcia de Uber, né? Olha que bênção. A gente foi lá não sei aonde com a Lúcia esses dias foi fazer lá no centro de Santo André. Paga tão barato hoje, está tão prático, né? Acho que sai mais caro sair de carro do que de Uber. Então a gente tem que conjugar o mesmo verbo, tá? Isso é muito importante para quem vai construir a sua vida, para depois não ter, olha, eu gostaria tanto, né, de que a pessoa fosse igual a mim, e não é. Certo? E agora aqui o milagre de Deus, nessa questão da decisão, o que aconteceu? Como era Sara? Não tinha filho, né? Falava mais claro. E Abraão já está há quantos anos? 99. Bem velhinho, né? 99 anos. Mas lá no passado, quando chamou da terra, não era tão velho. E a promessa que ele ia ser pai de uma grande nação, lembra? Aí foi passando a história, foi renovando a promessa, lembra? Ele teria um filho, mudou o nome para Abraão, Sarai para Sara, e teria um filho. E ela continuava o quê? Como ela continuava? Foi lá
fez inseminação de vidro, certo? Continuava estéril. Não mudou a característica da Sara, ela continuava com o mesmo problema. E passando os anos, 99 anos, ela já meia, cadê Abraão? Cadê você? Até para abraçar deveria demorar, né? Aí ela ficou preocupada, ela usou o termo humano. O que aconteceu? Lembra? Ismael. Nasceu Ismael. Mas o que aconteceu? Olha, Abraão, está difícil, viu? Você já está caindo os pedaços. E eu também. Ainda estéril, é impossível acontecer. Mas aí o que fez? Ela, olha, está vendo aquela empregada lindona ali? Que como é? Agar, né? Está vendo? Ela está trabalhando para a gente. E aí? Vamos arrumar uma solução? A própria mulher entregou o marido para a empregada. Olha que amor, hein? Mas alguém pode dizer, que mulher é essa? Não, ela estava se vendo a promessa e a coisa se passando e não acontecia. E teve ela engravidou Agar e teve Ismael. Ismael deu origem aos árabes, tá? Só para vocês terem uma ideia. E depois veio Isaac, que deu origem a todos os povos de Israel, judeu, né? Só para ter uma ideia. Até hoje, por uma decisão, lembra? Como é? Árabes e judeus. Só vivem brigando, gente. Até hoje. Lá na Bahia tinha um árabe, inclusive gente boa, os parentes tinham uma loja lá de bebida, né? Era gente fina, ia muito, foi na igreja. E quando falava de judeu, ele mudava de semblante. Então, uma decisão lá no passado tem um problema que a gente vive até hoje e parece que não resolve. Quando faz um tratado de paz, lá vai os palestinos, estouram a paz de Israel, surge uma briga e continua. Um odeia o outro, né? Tá vendo? Mas são pai, aliás, são filhos do mesmo pai. Sabia que a nação dos árabes são 12 tribos também? E a nação de Israel, 12 tribos através disso. É a mesma coisa. Então, eles falam, nós somos os filhos de Abraão, você não, né? Aí nós que estamos aí, fica, tá vendo? Por uma decisão do passado. Certo? Vamos lá, continuar. Promessa de um filho. Já lemos aí o 4, né? E vamos ler o 17, 15 e 16. Alguém encontrou? Pode ler. Quero que vocês compartilhem com a gente, tá? Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. É uma pessoa que maravilha, gente. Ela não era mais estéril, já tinha mudado quando Deus fez essa promessa. Continuar, tá vendo? Sabe por quê, querido? É porque Deus, Ele é o Deus do impossível, tá? Para fazer grandes coisas na nossa vida. Aqui está falando realmente de geração e de filhos, porque era o propósito de Deus. Mas nem sempre esse lado assim a gente pode analisar do impossível de Deus na nossa vida. Deus faz sempre o possível. Quando aquilo que é possível, Ele delega a você agir, tá? Tá vendo? O que é possível, Ele te dá a responsabilidade de fazer. O que é impossível, Ele faz. Exemplo. Vamos ver uma pessoa dura de coração, igual a Ana. Não lembra quando você se converteu? Era contra Deus? Brincadeira. Mas o Cláudio, né? O Cláudio parece que era bem discretão, né? Japonês, aquele estilo bem, não quer lutar, né? E pensa nesse coração.
Mas qual é a nossa obrigação? Né? Quantas vezes eu cheguei para meu amigo aqui, meu substituto, fala, vamos lá, ele já tem, estava pegando para se batizar. E essa é a minha obrigação. Agora, o impossível pertence a Deus. Vamos dizer que você fala uma pessoa que não quer nada com Deus. O que Deus te dá é responsabilidade de falar para ela. Agora, o outro lado é Deus quem vai fazer. Entenderam? Por isso, eu não vou falar, a pessoa é muito rebelde, dura de coração. Fale, deixa o resto com Deus. Entenderam? E aqui se presencia o impossível de Deus na vida da nossa querida e amiga velhinha, né? Sara. E o nosso coroa, né? Abraão. 99 anos. Já pensou, Jovino? Até que você chega lá? Hein, Edgélio, o que você acha? Já pensou? Mas Deus tinha algo para realizar na vida deles no impossível. Tá vendo? E a gente espera. Eu tenho orado muito aqui pelo nosso trabalho, da nossa igreja, e para que Deus ele faça uma grande obra no nosso meio. Entenderam? Uma revolução espiritual em todos os anos, construção, crescimento numérico, espiritual. E só que esse lado é Deus quem vai fazer no coração das pessoas a obra. O meu lado é trabalhar, montando esquema de trabalho, de atividades, que venham trazer esses benefícios a cada um de nós. Né? Tudo tem um propósito. Por exemplo, a gente está nesse mês que está terminando hoje, somos um por meio de um, não é isso? E a ideia é comunhão. Até que você não estava... comunhão não sabia, né? Talvez algum não é tão assim, extremamente por fora da questão, né? Mas é tipo uma mensagem subliminar, vai cair na sua consciência, né? Se eu perguntar, quem já convidou para tomar um café na sua casa alguém? Para tomar um cafezinho na sua casa? Um irmão da igreja, uma família. Tá vendo? Então isso parece como é? Assim, simples da vida. Eu chamar alguém lá para o nada, né? O cara vem morto de fome, é brincadeira. Mas é muito importante. Agora, o grupo familiar, né? Nós tivemos esse mês na casa da irmã Edjane e um na minha casa. O grupo familiar, ele é terapia. Ele une as pessoas. Entenderam? É terapêutico. Jesus, quando estabeleceu essa unidade de igreja, é com o intuito de benefício. Isso aqui que a gente faz no culto, isso não é igreja, irmãos. Isso é uma celebração que a gente vem. Aqui não se cria igreja quando a gente começa a viver um com o outro. Entenderam? Aqui ele está maculado religioso. A gente chega, né? Senta, começa a orar, lá por baixo a cabeça, né? Esse é o lado de celebração e religiosidade. A igreja mesmo é aquela que vai na casa do outro, bate o papo, vai no... Como é? Bob King, como chama? Burger King, que mais? Comer frango. Esse é o ponto-chave da igreja. Entenderam? E essa é a visão do mês. Nós vamos entrar agora no mês de missões. Entenderam? Alguém pergunta, por que essa plaquinha aí, essas fotos, esses homens tudo feio, esses valores esquisitos, né? A ideia é vender para vocês a ideia de missões, entendeu? Vocês compram a ideia. Está vendo como a gente vai trabalhando? Então, a nossa obrigação como pastor é montar uma atividade que venha trazer benefício para todo mundo. E as pessoas venham se desesperar. Tem gente que passa mês de missões, nem sabe o que é missões, nem chega, nem vem, não está nem aí, né? Agora, desçam, puxa, é mesmo, talvez eu precise investir mais em missões. Entenderam? Então, várias coisas são com intuito. Só para ter uma ideia, vocês estavam aqui na mensagem pastoral do Pavano? Ele estava aqui. Isso. O barba branca, que eu brinquei que parece Bonifon, né? Eu estou até lembrando dele que o senhor está falando de um comer na casa do outro, que ele falou que Jesus comia na casa do Jesus outro. oferecia.
Para a Adriana mesmo, eu tenho mais liberdade com a Adriana aqui, desculpa, que eu tenho com todo mundo. Quando eu chego para ela, eu vou na sua casa tomar café lá. Né? Ela já vai na padaria. E é bom que tipo, quando vai lá, já vai na casa da Amanda, também come mais coisa. Aproveita as duas coisas. E a Silva, pastor, bem, partiu o bolo aqui do Roberto. Opa, vou lá, entendeu? E aí já não vou nem comer nada em casa, só para comer aquele bolo lá. Tá vendo? Então, coisa assim, quando alguém te chama, ela não está querendo que somente você vá lá comer o bolo. É um tempo de comunhão. E esse pastor, o pastoral, falou assim que muitas decisões são feitas no almoço, no café. Tá vendo a importância? Às vezes você está mal com o outro, querendo pegar ele na esquina. Né? Olha, eu vou pegar aquele Florisval, ele vai ver, ele me magoou. Davi nem se fala, eu quero um dia ele sair, vou furar o pneu dele. Né? Mas de repente, o Davi me convidou para tomar café na casa dele. Pronto, acabou, não precisa nem pedir perdão. Acabou o desamor. Não precisa dar lá, perdoa a gente, porque você fez isso comigo por o meu pneu, né? Lá na Bahia, os meninos da rua tinham mania de esvaziar o pneu da gente, saía, só tava. E tá vendo? Acabou o desamor. Quando eu vejo muita intriga, eu falo, chama alguém para tomar um café na sua casa. Aí ele vai, acaba. Tá vendo? Então muitas decisões são feitas assim. Então aqui é celebração, estudo da palavra, culto à noite, mas a igreja é aquela que vive no nosso dia a dia. Tá vendo que maravilha, gente? Tá vendo, Edgar? Tá vendo? É bom pensar que me pegou na esquina e disse assim, a Fátima, pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Ela está aqui mais de 10 anos já, nada de membresia. Também teimosa, não quer fazer estudo na brincadeira. Tá? Mas ela pediu, ela disse, puxa, que admirar, suplicou, por favor, pastor, de joelhos no chão. Poxa, quantas pessoas, fosse assim, eu quero ser membro da igreja. Né? Aqui está a fundadora, ela manda na igreja, viu, pessoal? Essas duas aqui são fundadoras da igreja, viu? Elas começaram a igreja, o pastor Antônio. Por isso que ela tem uma olhada, ela não mexe, é brincadeira. Então está vendo que maravilha do impossível de Deus na nossa vida? O que Deus pode fazer? Então tantas coisas, o impossível acontece nas mínimas coisas, tá? E às vezes lá no cafezinho na sua casa, tá? Pronto, na casa do Florisval. Tiveram lá, pelo que eu soube, foi muito bom, né? Lá, eu fui buscar até frango, estou sabendo de tudo. Mas o último culto foi nota 10, né? Tá vendo? Cafézinho também estava muito bom. Sem tanta crise, né? Senta lá, tem um grande pregador lá que pregou, converteu todo mundo. Essa é a igreja que a gente quer. Então a ideia da venda do Somos um por amor de um é isso aí. Não é para somente ter o tema e todo mundo festejar. Inclusive hoje você vai trazer todos os visitantes que você tem. Vamos encerrar. O prêmio é uma viagem para Porto de Galinhas, certo? Então a equipe toda, os homens e as mulheres, vão receber esse prêmio para ir para lá, viu? Olha que bênção. Então venha todo mundo, não faltem, tá? Muito bem. Então, Abraão, como chamou agora? Abraão, da nação, e Sara. Mãe das nações. Isso, e princesa, exatamente, está certo. Muito bem, está vendo que maravilha, gente? Promessa de um filho. Vamos lá. Daqui, ele já 99, 100 anos, né? Sara 90, quando eles puderam ter essa promessa viva na vida deles. Nosso Deus é o Deus do impossível, tá? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não, né? Deus faz a obra do impossível na nossa vida. Aí, nesse ponto-chave, Deus ele trabalhou de uma análise da cidade de Sodoma e Gomorra, tá? Como eu falei, a cidade da riqueza. Lembra que ele escolheu os pedregais, né? Lá os desertos, foi Abraão. Deus o abençoou. Tá vendo que maravilha? E pode ver que Israel
tem mais ou menos o estilo de estrutura plana, tudo muito parecido com o sertão do Brasil. Né? Mas não sei, não me lembro os anos. Hoje existe uma tecnologia que eles regam plantas que tem que ser regado com água salgada. Né? Então, a tecnologia de Israel é 10 vezes melhor que a nossa. Eles descobriram e o deserto floresceu, que foi o quê? Uma promessa bíblica, tá vendo? No deserto. E com Abraão foi a mesma coisa. E o que aconteceu quando escolheu a planície, a riqueza, aí a cidade. Vai lá, Patrícia, leia pra gente. Gênesis 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Uma pergunta, tá vendo? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Só dá uma paradinha aí, tá vendo? A interferência do homem tentando ser um canal de bênção. Senhor, você vai destruir essa cidade, né? Se tiver tantas pessoas, será que vai acontecer isso? O homem tentando intervir numa ação de Deus, que significa as nossas orações a respeito do povo de Deus, né? Continuando aí, só para você ter uma ideia mais clara. Vai lá, mano. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Dá uma paradinha. Quantas perguntas vocês já viram aí? Hã? Fala bem alto. Três perguntas. Até o pessoal que trabalha com coach, né? Você gosta, viu, Zé Gato? Eles falam que algumas questões ela é muito mais resolvida com perguntas. É bem interessante isso aí. E por isso que quando você vai um dia, parabéns, você está dando o discipulado do pessoal lá, Silvio. Que Deus te abençoe lá com o irmão Roberto. E geralmente, quando você está trabalhando com alguém, você faz pergunta para a pessoa. Dependendo da pergunta, você tem mais ou menos a chave daquilo que se pode trabalhar. E pode ver que surgiram 3 perguntas. E então Abraão era um líder de coach, certo? Não é interessante isso aí? Perguntas. A pergunta de Jesus para Pedro, por exemplo: Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Novamente: Pedro, tu me amas? Senhor, você conhece todas as coisas, sabe que eu te amo. Terceiro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu conhece tudo, sabe de tudo, você sabe que eu te amo. E cada pergunta, ela era declarada o quê? Apacenta o meu, minhas ovelhas, meu rebanho, né? Está vendo? A pergunta fez com que Pedro refletisse. Pedro tinha negado Jesus, lembra? E o que acontecia? Jesus poderia chegar: seu sem vergonha, né? Você me negou na hora que eu mais precisava de você. Não é isso que a gente faz? Quando a gente quer estar chateado com alguém, você fez isso comigo, você vai ver o que é bom. Jesus não tocou nada no assunto. Fez? Pergunta. E Pedro deve ter pensado: o que eu fui fazer, gente? Olha aqui como a gente vai. Que vergonha! Qual outro trabalho? Estou usando esse termo só para ilustrar, não é isso, tá? Em Gênesis, qual foi de Deus com Adão? Adão, onde tu estás? Adão, onde estás?
nós aprendemos que Jesus era onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabia onde Adão estava. Mas qual foi a questão da pergunta? Porque já estava envergonhado. Isso. O que eu fui fazer, Senhor? Tá vendo? Senhor, eu queria só confessar, você me deu uma mulher complicada. A mulher que tu me deste me enganou, né? Mas cadê você? Ah, Senhor, a serpente, tá tão bonitinha, da carinha fininha, do dentinho brilhando, chegou para mim e me enganou. Quer dizer, tá vendo? Fez com que ele se refletisse. Por isso que essa interação de pergunta é muito importante. Então não é em vão quando eu chego para vocês, e aí vocês estão bem, estão sentindo, vocês começam a pensar, puxa, é mesmo, tem tantas coisas boas na vida. Tá vendo os detalhes? Tá vendo? Então a ideia é tudo isso. Vamos lá, mais uma para a gente parar nessa questão aqui. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Mais uma. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Exatamente, está vendo? Ele se colocou ali tentando intervir na cidade de Sodoma e Gomorra. E aí a gente vai ver que essa cidade, ela tinha, como eu mencionei, as atitudes que subiram até Deus. Deus estava contemplando o problema da cidade. Fala que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até Deus. O clamor não era que eles estavam clamando em si. Os problemas da cidade cheiraram mal para Deus, né? A prática, os erros, a sodomia, né? Pode ver que quando os anjos vieram falar com Ló, os caras queriam pegar até os anjos. Eles salvaram como Cristo. Eles eram tão ativos nessa área errada que viram o homem lá, chegou coisa pra gente aqui, né? Não é muito diferente da nossa época, tá vendo? A atitude. Então, eu creio, queridos, que as coisas estão para se consumar em Cristo, né? Logo, logo a gente vai ser arrebatado dele. Porque está tão ruim as situações, né? A gente vê todos os anos política, queimada no Amazonas, em vez de solucionar, a gente fica brigando entre si, né? Outra coisa assim, a gente fica pensando, puxa vida, e olhando minha terrinha lá pegando fogo, os indígeos tudo correndo dos fogos. E os caras, em vez de solucionar, ficam brigando entre si, buscando quem é mais importante, quem não era, xingando a família do outro, e tanta coisa assim. A única coisa que eu posso fazer por esse povo é orar, sabe? Orar, porque só Deus pode fazer isso, tá vendo? O que mais? O clamor de Sodoma, né, tem se multiplicado, a atitude errada. Antes de Deus visitaram a Sodoma, aí que é bem interessante. Vamos lá? Quem pode ler pra gente? Cristiane, você que está aí muito animada. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e encobriu-se com o rosto à terra. 2 também? Tudo bem. E disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés de madrugada, vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Muito bem, tá bom. Muito bem, aqui os anjos foram visitar, foram avisar o que Deus ia fazer. Chama, como é que teofonia, como chama? Quando o anjo transforma em pessoas. Alguma coisa, teofonia. Eu vou trazer para vocês a palavra. Quando ele se materializa em pessoas, no caso. Eram homens mesmo, tá? Não eram anjinhos diferentes, assim. E as pessoas ficaram, olha, todo transparente, alguma coisa. Eram pessoas. Acho que é teofonia. Pode falar, Mauro. Não, estou tentando lembrar, mas não fechando a bola. Certo? Aí eles visitaram para avisar que Deus iria destruir a cidade. Tá vendo? Todas as vezes que Deus ele vai fazer algo, ele avisa
na sua questão em relação ao seu problema, né? Tá? Eles foram lá, né? Deus não foi assim, oculto a situação do povo, mas ele fez algo que eles soubessem que iria fazer isso, tá? Então, só para você ter uma ideia. E o pecado dos sodomitas, né, eram atitudes, né? Cada região, eu posso aqui só usar como exemplo para vocês, cada região do Brasil, ele tem o seu tipo de atitudes pecaminosas diferentes de cada região, certo? Eu mencionei um dia para vocês, quando eu estava indo para a Bahia, eu participei de muitas palestras, estudando a cultura, né? Inclusive eu li bastante aquele livro o nome dele, aquele escritor da Bahia, Jorge Amado, né? A Bahia de Todos os Santos, é um livro que ele escreveu falando todo o elo cultural da cidade, religiosa, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Aí eu estava indo para a Bahia sabendo exatamente o que tinha na região, né? Mas uma das coisas que eu vi um grande erro de alguns palestrantes é que ele fala, lá é a porta do inferno. Eu disse, vixe, vou estar lá bem próximo, eu já vou cair no lago de fogo, alguma coisa assim. E na realidade não é assim. Agora, a prática do pecado é diferente daqui, entendeu? E a gente pode perceber o que mais atua em São Paulo e o que mais atua no Salvador. A gente percebe, eu usei até o exemplo aqui já para você, eu vou repetir só para ter uma ideia. Na Bahia, a gente não vê muito fumante, assim, nos lugares públicos, em loja, a gente não vê muito na rua, né? E aqui, a gente vê tanto. A gente vai andar de manhã cedo, puxa, lá vem um trenzinho fumaçando ali. Tá vendo? É demais assim. Mas na Bahia, em Salvador principalmente, a bebida, até na estatística do Brasil, foi considerada a cidade que mais se ingere bebida alcoólica. Tá vendo? E aqui já não, porque se bebe também, estou dizendo que não, mas é menos, tá vendo? A prática é diferente de cada região. Então o pessoal assim, lá a gente não vê muitas pessoas na rua assim, se vê, mas não é tanto, a porcentagem é menos. Mas se vê pessoas param no bar, às vezes eu saía da minha casa, não tinha como passar na rua, enchia de gente assim e coloca música alta no bar, e eles acabam conversando para um ouvir o outro, também falar mais alto, né? Entendeu? Então cada região, e no caso de Sodoma e Gomorra era o quê? Era sodomia. Para vocês conhecerem um pouco mais dessa prática, vão lá no Google, pesquisa um pouquinho mais, tá? Vocês vão saber exatamente o porquê. Você sabe o que é sodomia ou nunca ouviu falar? Então vocês vão fazer para mim uma pesquisa. Tá? Vão perguntar. Você sabe, né? Sodomia? Os sodomitas, qual era o problema? Isso, exatamente. Com uma ênfase altíssima, tá? Aí a gente vai estudar um pouquinho na semana que vem, encerrar a nossa aula do pecado deles. A gente vai encerrar falando exatamente dessa prática tão alta. Dos pecados que eu mencionei até aqui, ó, violência e imoralidade sexual, falta de vergonha, eles nem sentiam necessidade de esconder seu pecado, era público, né? Arrogância e desprezo pelos necessitados. E esse de cima inclui exatamente isso que você falou, tá? Ok. E aí encerra então semana que vem falando da destruição e da escolha da mulher de Ló, que transformou o quê? Porque não houve uma pergunta que eles não responderam. Então vocês estão assim.
verdade, viu? Algumas perguntas foram difíceis, viu? Que eu fiz aqui na Escola Bíblica Dominical. Inclusive nomes, né, da Bíblia, Gênesis, estão realmente de parabéns. Quando eu vi responder Nimrod, estudar a Bíblia mesmo. Mas hoje eu vou fazer alguém pagar, viu? Vou fazer alguém vir aqui à frente para ler a Bíblia. Eu pensei que domingo passado já ia acontecer isso, já falaram até Nimrod, eu falei, tá, tão bom mesmo. Mas graças a Deus, né? Por isso que nós estamos aqui domingo após domingo, né? Para nós aprendermos, né, a palavra do nosso bom Deus. Então vamos dar continuidade, né, à Escola Bíblica Dominical. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse próximo cântico, que também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. Antes disso, vamos falar o versículo, né, desta semana, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos falar todos juntos, primeiramente o versículo e após a sua referência. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Que Deus abençoe, né, a leitura da sua palavra. E esta é uma promessa, né, de Deus. Que nós possamos realmente acreditar nessa promessa e que, se for, né, da vontade de Deus, quem sabe seremos nós, né, a ser arrebatados, né, pelo nosso bom Deus. Então vamos louvar a Ele através desse próximo cântico. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras apenas hoje, não apenas de palavras apenas hoje. Então vamos pular essa parte. Estou vendo aqui que a meta realmente não foi cumprida, então vamos pular, né? Lembrando, né, dos nossos aniversariantes da semana. A Érica também não estou vendo por aí. Então a Érica fez aniversário nessa semana, foi no dia 27 de agosto. Então parabéns, né, para a nossa querida irmã Érica. Completou mais uma primavera. Todos já parabenizaram ela, né, no grupo, né, da IBI.
Mas, falando aqui, parabéns à nossa irmã Érica. Então vamos, né, para a nossa competição bíblica, tão esperada, né? Vamos ver se os irmãos continuam afiados aí, né, na palavra do nosso bom Deus. Então vamos relembrar, né, as regras. Vamos lá, pastor. É o seguinte, ó. Hoje é o último dia do nosso projeto, Somos Um por Amor de Um. A gente vai encerrar a noite, tá bom? Até a noite, você ainda pode somar na sua equipe. Então, você pode trazer visitante à noite, pode trazer mais, pelo que eu vi a garrafinha já transbordou. Você pode trazer a sua cesta ainda, tá bom? Seu quilo de alimento. Se quiser trazer uma cesta bem inteirinha, fica à vontade, tá? Então a gente vai fazer a somatória. Também, você pode ainda, até a noite, dar o seu versículo para a irmã Silva. Ela está ali de olho, esperando alguém para narrar o seu versículo. Até a noite. E depois da mensagem, a gente vai, apresentar para a igreja qual o time vencedor. Se é as mulheres ou os homens, tá? Olha que maravilha. Certo? Ok. Então vamos lá. Então parte, né, dessa competição, né, desse projeto Somos Um por Amor de Um, é essa competição bíblica. E lembrando algumas regras, né, para as perguntas. Então vai ser direcionado uma pergunta primeiro para a equipe masculina, depois para a equipe feminina. Não, hoje a gente vai mudar. Vamos começar com as mulheres, né, e depois os homens. Quando eu perguntar para a equipe feminina ou masculina, levanta a mão, né, e para eu saber quem que vai responder, para não ter confusão, né? Então levanta a mão e vai valer essa primeira resposta da pessoa que responder, tá? A segunda, a terceira não vai valer, só da pessoa que levantar a mão e responder. Eu acho que é isso. Então vamos lá. E se não souber, né, a resposta, tanto a equipe feminina quanto a masculina, aí a equipe feminina e a masculina escolhe uma pessoa para vir aqui à frente, e aí com a Bíblia na mão, e aí eu vou falar o versículo, aquele que achar primeiro leva o ponto, tá? Então é isso, vamos lá. Primeiro para a equipe feminina. Qual era o nome? Fechem as Bíblias, hein? Nada de colar. Nada de colar nesse momento. Qual era o nome do mordomo ou administrador, aí vocês escolhem, de Abraão? Tem que levantar a mão, hein? Levanta a mão e responde. Tá certo? Tá certo. Certíssimo. Certa resposta. Estudou, hein? Falou? Não quis nem levantar a mão, já até respondeu. Ponto para as mulheres. Pode botar 10 pontos. Essa é fácil, hein? Homens, qual era o nome do pai de Abraão? Terá. Exatamente. Ponto para os homens. Brincadeira, hein, José? Fácil também, mulheres. Quantos filhos teve Terá e quais os nomes? Facílimo. Sem colar, hein? Levantou a mão ali, irmã. 3 filhos. Abrão, Arã e Naor. Certa resposta. Muito bem. Essa eu achei que eu. Essa aqui na frente. Essa estudou a Bíblia mesmo. Muito bom. Vamos lá, homens. Tremem os povos. Quantos homens vindos do céu apareceram a Abraão para anunciarem que Sara iria gerar um filho? Levantou a mão, Zé Carlos. 3 homens.
Exatamente. Ponto para os homens. Essa é fácil, hein, mulheres? Quantos filhos? Eita. Quantos filhos? Não, desculpa, não é essa. Qual o nome da primeira esposa de Israel? Primeira esposa de Israel. Homens? Rebeca. Não, Já foi, Laura, já foi. Não, ele Ô, seu Mota! Peraí. Mota não levantou a mão. Não, eu falei as regras, né? Então, como ele não levantou a mão, não valeu. Então, quem levantou a mão foi o Zé Carlos. Vamos lá. Hã? Não, peraí, gente. Peraí, ó, as regras. Vamos voltar às regras. Se a pergunta era das mulheres, passou para os homens também não sabem, tem que vir à frente para a Bíblia. Isso. Então, equipe masculina e equipe feminina escolhe uma pessoa para vir aqui com uma Bíblia, tá? Vai lá, seu Mota. Quem vem? Rápido. Rápido, quem vem? Um homem e uma mulher. Vai, Jovino. Quem vem? Vai, Jovino. Jovino e Adriano. Então assim, ó, quando eu falar o versículo, sem o dedo dentro da Bíblia, levanta para cima. Sem o dedo dentro da Bíblia. Quando eu falar, quem encontrar, fala achei. Aí depois lê, tá? Quem falar achei primeiro é o que vai. Tá bom? Então vamos lá. Quando eu falar já, tá? Então quando eu falar já, hein? É Gênesis, capítulo 29, versículo 23. Calma, não falei já. Gênesis 29 e 23. Já! Fica nervoso. E à noite ele tomou sua filha Leia e trouxe a ele para que a possuísse. Ok, é isso aí. Então, pronto para os homens. A situação, não sei como é que está aí, eles se decidem. Então, tem algumas Bíblias que está Leia, tem algumas Bíblias que está Lia, tá? Mas é isso mesmo, tá? Eu até falei Israel para tentar dar uma confundida aí. Quem era Israel? Jacó. Isso aí, tá? A pergunta era das mulheres, agora é os homens, tá? Então vamos lá. Quantos filhos, os homens, teve Israel com sua esposa Lia ou Léa? Quantos filhos? Se não me engano, 10. 10? Mulheres? 11? Eita! Não, já foi. Tem que vir um homem e uma mulher com a Bíblia. Só com Leia? Hã? Só com Leia. Uma mulher e um homem. Não pode repetir. Vai, Raquel. Não pode repetir. Vai lá. Vou responder aqui. Agora estou dividido. Agora eu torço para a Raquel. Estou dividido agora, não sei para que eu torço. Ok, quando eu falar já, hein? Quando eu falar já. Gênesis, capítulo. Quando eu falar já. Gênesis, capítulo 30, versículo 20 e 21. 30, 20 e 21.
Calma. Já. 30, 20 e 21, Raquel. 30, 20 Achei. Pode ler. Tem parte. E depois ela deu à luz a uma filha. Ele chamou o nome de Dina, uma. E depois se lembrou de Raquel. Não, 30, 20 e 21. 20, 21. 21. E Léia disse: Deus me fez uma boa aquisição. Agora meu marido. Peraí. Morará comigo, porque ela me deu 6 filhos. Quantos filhos? 6. Mais Dina, certo? Isso, 7. Isso aí. Ele tá errado. Ponto para os homens. Tem que consertar, né? Agora as mulheres, né? Que era dos homens. Vamos lá, cadê? Na história de José, os irmãos planejaram matá-lo. Um dos irmãos era contra e planejou jogá-lo na cova, porque planejava tirá-lo e levá-lo de volta a seu pai. Qual o nome desse irmão? Quer que eu fale de novo? Na história de José, os irmãos planejou matar ele. Um dos irmãos era contra matar e planejou jogá-lo na cova, porque planejava depois tirar ele dessa cova ali. Rúben, exatamente. Ponto para as mulheres. Homens, continuando na história de José, e a mesma coisa, né, eles planejavam matar. Um dos irmãos teve a ideia de vendê-lo como escravo. Qual o nome deste irmão? Um planejou jogar na cova. Agora esse planejou vendê-lo. Qual que é? Não tem alternativa? Tem 2 alternativas. Judá. Isso mesmo. É o neto do pastor Antônio, Judá. Ponto dos homens. Mulheres. Isso aqui não sei se é fácil não. Sim, que é bom. Qual o nome da esposa de José? Quem for falar, levanta a mão. Raquel. Hã? É só lembrar da Senate. É só lembrar da Senate da igreja. É isso mesmo, a Senate. Homens, quais os nomes dos filhos de José? Dos homens. 2 filhos de Eu não falei 2 não, falei os nomes dos filhos. Peraí, você falou de? Faz os nomes dos filhos de José. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Mulheres, levanta a mão se souber. Você fala um só para alimentar? Não. Então são 2, né? 5 segundos. 5. 4. Isso. Ponto para as mulheres. De quem que eram as perguntas dos homens? Agora, mulheres. Quantos irmãos de José, quantos irmãos de José desceram para buscar alimento no Egito por causa da fome na terra? Quantos? Mulheres. Quantos irmãos desceram? Quantos?
Isabela, 3, não. Ela já levantou e respondeu. Homens? 10. 10? Isso. Certa resposta. 10 irmãos. 10 irmãos, porque José estava no Egito e ficou um, certo? Benjamim. Isso, última agora questão. Agora é dos homens, né? Última pergunta. E é para os homens, estão na frente. José prendeu um dos irmãos na condição que trouxessem o outro irmão que não estava com eles para provar que falavam a verdade. Qual o nome do que ficou preso? Homens, levanta a mão se souber. 5 segundos. Fala. Se eu não me engano, foi Judá. Mulheres? Mulheres? É a resposta? Não levantou a mão? É essa? Não. Venham. Um homem e uma mulher que ainda não vieram. Um homem e uma mulher que ainda não vieram. Bora. Um homem e uma mulher. Vem, pessoal, rápido. Um homem. Não tem mais homem, gente? Cadê? Eu não queria ficar aqui. Cadê o homem? Volta. Não, pode vir. Aqui sozinho, Não, tem que ser Bíblia. Não tem outro. Só se for o pastor. Então vai o pastor e o terceiro. Pode ser. Então vai, esse é primeiro. Vamos lá. Levanta. Eu vou falar já, hein? Gênesis 42. Gênesis 42, 4. Calma. Já. Achou. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque temia que lhe sucedesse algum desastre. E os filhos de Israel foram comprar trigo, juntamente com outros que iam, porque havia fome na terra de Canaã. Não falou, né? Não falou, você deu a referência errada. Olha, eu não lembro qual é o versículo certo, mas é Simeão, tá? Simeão. Contra as mulheres. Eu acho que é o versículo 4, então. Benjamim, não é. Tá, mas é Simeão, gente, tá? Então pode fechar aí que essa foi a última pergunta. Ok, pessoal, muito bom, tá? Só algumas que não souberam, mas tudo bem, foi provocativo mesmo para vir aqui na frente ler a Bíblia. Ok, vamos nos colocar em pé. E vamos encerrar, antes disso, só alguns avisos. Agora sim, lembrando que estamos aqui todos os domingos, primeiramente Escola Bíblica Dominical, depois o culto de louvor a Deus. Lembrando que no sábado, né, no dia 14, nós teremos a reunião de oração. Então compareçam, sábado, dia 14, sem ser esse sábado, no próximo, às 16 horas, aqui no templo da igreja. Dia 14 de setembro, também sábado, né, no mesmo dia, será o grupo familiar na casa da nossa irmã Maria do Socorro. Então preparem-se também.
E aqueles interessados a terem, né, na sua residência, converse aí com o pastor Tomé, né, para nós já agendarmos o próximo grupo familiar. Pediram para eu avisar também que está chegando o dia, né, do nosso grande evento aí de todo ano, do Dia das Crianças, né, outubro, tá vindo aí pela frente. Então a irmã Lúcia já pede para avisar que terá uma reunião depois da escola dominical, é isso? À noite, tá. Então terá uma reunião à noite, depois do culto, né, para falar algumas coisas sobre esse evento do Dia das Crianças. Lembrando também que esse mês, né, que já está iniciando, né, hoje, será um mês dedicado para missões, com esse tema, né, Plano de Deus, Propósito da Igreja. E o versículo tema está aqui, né, aqui na frente, que é Salmos 33, versículo 12. E a nossa conferência missionária será o último final de semana, né, que é dia 28, no sábado, e 29, no domingo, conferência missionária. Mais alguma coisa, pastor? Só isso. Só isso? Então vamos ter uma palavra de oração, pedir para o pastor vir aqui à frente, e nós iremos orar e também a bênção. Pai amado, muito obrigado por todo o tempo de comunhão que tivemos, também o estudo da Tua Palavra, e que ela venha de maneira especial trabalhar em nossos corações e fazer com que entendamos o Teu propósito para nossas vidas, e assim viemos provar o Teu amor, a grandeza para conosco. Abençoa também o culto à noite, que seja um culto cheio de bênção, seja um culto de celebração ao nome do Senhor Jesus, e também encerraremos o projeto Somos Um por Amor de Um, e iniciaremos uma nova proposta de trabalho, que é o mês de missões, ó Deus. Abençoe, que o povo esteja aqui com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar.